Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de antropologia jurídica. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de antropologia jurídica. Hoje estaremos discutindo a temática consolidação da antropologia jurídica, o campo da antropologia jurídica. E as contribuições do texto hoje são do professor Ricardo Prestes Pazelo, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre este tema. Vamos então ao nosso primeiro slide. Dentro do campo de estudos que conformam a antropologia é a antropologia cultural ou social que tem por preocupação, dentre tantas das suas problemáticas, a questão do direito. É nesse sentido que podemos apresentar, como um subcampo antropológico, a antropologia jurídica, a qual se caracteriza muito mais por possuir uma tradição expressa em linguagem teórica comum com reconhecimento da comunidade de pesquisadores do que por um conteúdo irrevogável, o direito, ou um procedimento de estudos, por exemplo, o estudo comparado de realidades jurídicas. Com isso, a pergunta sobre o que seja antropologia jurídica deve ser diferenciada do questionamento, propriamente antropológico-jurídico, acerca do que seja o direito para a antropologia. Na verdade, como o campo científico decorrente da divisão do trabalho social intelectual, a antropologia se apropriou da problemática jurídica de tal modo que dela resultam, inclusive, os primórdios deste campo de investigações. Aqui o texto destaca então a relação entre a antropologia cultural ou social e a questão do direito, introduzindo a antropologia jurídica como um subcampo dentro dessa disciplina. Ele enfatiza que a antropologia jurídica não se define pelo conteúdo absoluto do direito, por procedimentos específicos do estudo, mas sim por uma tradição teórica compartilhada entre pesquisadores. Vamos então ao nosso próximo slide. No entanto, esta apropriação especializada choca-se com a apreensão de totalidade que, em última instância, a antropologia propõe. Por conta desta tensão, inerente à construção das ciências na modernidade, é que devemos nos questionar não apenas sobre o campo da antropologia jurídica, compreendendo sua operacionalização interna, como também sobre a preocupação de totalidade da qual a antropologia é resultado. Nesse sentido, uma segunda questão a ser debatida é sobre o que a antropologia, como campo, entendeu como sendo o direito. Por ora, ficaremos com uma tentativa de descrição do campo da antropologia jurídica. E nesta tentativa, já podemos observar algo bastante importante, por trabalhar complexamente com seu objeto, a antropologia jurídica, por vezes, se confunde com história do direito, por outras, com a sociologia jurídica, devendo-se perceber que esta confusão é gerada a partir da indefinição de como se encarar o próprio direito. Aqui o texto destaca a complexidade entre a relação da antropologia jurídica e a apreensão da totalidade proposta pela antropologia como um todo. Ele destaca a tensão entre a especialização necessária para a construção de ciências na modernidade e a busca para compreender efetivamente a totalidade dos fenômenos sociais. Além disso, questiona não apenas a operacionalização interna, da antropologia jurídica, mas também a compreensão mais ampla que a antropologia tem do direito como um campo de estudos extremamente importante para o contexto social. Vamos então ao nosso próximo slide. Não é difícil intuir esta indefinição da tradição do campo antropológico jurídico quando nos deparamos com as conceituações que seguem. Para Robert Shirley, o campo do direito e da antropologia, como já se observou, engloba três componentes: o estudo do direito das sociedades simples e sem Estado, o estudo das instituições jurídicas modernas, e o estudo do direito comparado. Já para Thais Colasso, a mesma antropologia jurídica representa o estudo do direito das sociedades simples, das instituições do direito da sociedade contemporânea, do direito comparado e do pluralismo jurídico. Tendo em vista estas concepções, resta ressaltado não o que se entende pelo fenômeno jurídico, mas como se o compreende. Sobre isto, inclusive, vale a pena resgatar outros elementos do texto de Shirley que, para o contexto brasileiro, inaugura novo momento para as elaborações da antropologia jurídica, antes marcadas pelo positivismo e evolucionismo. Aqui o texto aborda a complexidade das definições dentro do campo da antropologia jurídica,
destacando as diferentes perspectivas de Robert Shirley e Thais Colasso sobre o que constitui efetivamente esse campo de estudo. Enquanto Shirley enfatiza o estudo do direito em sociedade simples e sem Estado, instituições jurídicas modernas do direito comparado, Colasso amplia a definição para incluir também o direito das sociedades contemporâneas e o pluralismo jurídico. Vamos então ao nosso próximo slide. Ao buscar responder à questão o que é antropologia legal, inicia dizendo que para examinarmos os conceitos de antropologia legal, devemos discutir o problema do direito em si. Ocorre que para fazê-lo apela para a dicotomização claro-escura de sociedade sem e com Estado, sendo que nas primeiras se apresentava o direito primitivo. Para a compreensão do direito em sociedades onde o Estado já exista recorre aos modelos que se iniciam com a tradição kelseniana da teoria do direito. Não que se reduza a esta tradição sua proposta, mas com ela inicia. E após insistir em análises referentes a povos primitivos, Shirley conclui aludindo a outro aspecto importante da antropologia jurídica, complementar ao estudo do direito em si. Diz ele que há certas distinções básicas no tipo de pesquisa que os antropólogos fazem no domínio da lei e elas se referem aos aludidos componentes citados anteriormente, a antropologia legal, a antropologia jurídica propriamente dita e o direito comparado. Aqui o texto destaca então a complexidade das definições da antropologia legal, ao abordar as questões do direito em diferentes contextos sociais. Ele começa discutindo a dicotomia entre as sociedades sem e com o Estado, onde o direito primitivo é examinado nos primeiros modelos derivados da tradição kelseniana e são aplicados às sociedades com o Estado. Embora o autor não restrinja as suas análises apenas a essa tradição, ele reconhece efetivamente sua influência inicial. Vamos então ao nosso próximo e último slide. O que sobressai, portanto, são muito mais certas distinções básicas no tipo de pesquisa que os antropólogos fazem que propriamente o direito em si. E ainda que possamos dar ênfase ao estudo do direito primitivo como este em si, já que o primitivo além de significar o antigo e ultrapassado também pode querer dizer do antigo e germinal, a postura de distanciamento que o método do estranhamento nos exige não permite vermos no binômio sem Estado a com Estado a explicação para o fenômeno jurídico em sua totalidade, dentro da totalidade das relações sociais. Uma vez mais, ficou ressaltado o campo de pesquisa e não o objeto pesquisado. É por isso que, para este campo de investigações, propomos apresentá-lo a partir de suas grandes preocupações que, na realidade, representam seus 4 grandes ramos de estudo, seguindo a senda das definições acima apresentadas. Assim, o campo da antropologia jurídica se dedica ao estudo da chamada antropologia legal, que aparece como ramo preocupado com o direito das sociedades simples. Aqui o texto destaca então a importância de compreender as distinções fundamentais do tipo de pesquisa realizada pelos antropólogos em relação ao direito. Em vez de focar apenas no direito em si, ele critica a ideia que a dicotomia entre as sociedades sem e com Estado seja suficiente para explicar o fenômeno jurídico em sua totalidade, ressaltando a necessidade de considerar as complexidades das relações sociais. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre este tema e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.